E o Felipe já vai emendar o destaque dele, porque faz parte aí do assunto. Vamos lá, Felipe. O meu destaque é justamente sobre o voto atrapalhado da Carminha e, com a devida vênia, terei de discordar de vocês em alguns pontos. A meu ver, o STF fez um puxadinho constitucional, decidir lá no plenário por 6 votos a 5 que o Congresso precisa dar o aval a medidas cautelares que afetem o mandato parlamentar. A Constituição, que ela é muito citada, mas os artigos precisam ser expressados, né? E ela não prevê, nesses casos, o encaminhamento da decisão do Poder Judiciário ao Congresso. O artigo 53, ele só o previa no caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. Então você tem as 9 medidas cautelares diversas da prisão, quer dizer, diferentes da prisão, que estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. E 2 delas haviam sido aplicadas pela primeira turma do STF contra o Aécio Neves, recolhimento domiciliar no período noturno e a suspensão do exercício da função pública, que no caso de um senador é o afastamento do mandato. Então elas serão encaminhadas ao Congresso, que poderá aprová-las ou, como é mais do que esperado, dada a quantidade de investigados lá, rejeitá-las, né? Só que um dos problemas de fazer esse puxadinho é definir os efeitos práticos da decisão. E por isso que, ao fim da sessão, os ministros se enrolaram numa tremenda confusão, principalmente porque o voto de desempate, o voto de Minerva, né, como se diz, dado pela presidente da Corte, Carmen Lúcia, previa inicialmente o encaminhamento apenas da medida cautelar número 6, que é referente ao afastamento do mandato, como teve até de conferir com ela o ministro Edson Fachin. Solta aí que a gente tem o vídeo. Excelência está acompanhando o relator, exceto no inciso 6. Eu entendi. Acontece, Carminha, que outras medidas cautelares interferem no exercício do mandato. Então, se o Aécio Neves, por exemplo, tiver de ir para casa à noite, ele não poderá participar de sessões noturnas, que são comuns no Congresso. Ou seja, seria um afastamento parcial, sem a necessidade do aval do Senado. Então, o Ricardo Lewandowski questionou. Solta aí. Vamos para um caso concreto que a primeira turma resolveu. O recolhimento noturno domiciliar. Vossa Excelência admitiria isso sem consulta ao Parlamento, ao Senado, no caso? Sim. Eu não sei, mas mesmo que o parlamentar, no caso, não possa ir às sessões... O Lewandowski ele já tinha também questionado sobre outra medida cautelar que diz respeito ao contato com outros investigados, o que tem aos montes lá no Congresso. Solta aí também. Suponhamos, e esse é um fato concreto, que se impeça que um determinado parlamentar tenha contato com outros parlamentares investigados no Supremo Tribunal Federal. Como nós sabemos que hoje há um grande número, isso evidentemente é uma medida que não comporta o afastamento, não representa o afastamento, mas é, sem dúvida nenhuma, um empecilho à plena atividade. E aí, depois de muita confusão, o Celso de Mello seguiu uma sugestão do Alexandre de Moraes e falou em encaminhar ao Congresso medidas cautelares que afetem, atenção à expressão, direta ou indiretamente o mandato parlamentar. Solta aí o Celso. Sempre que a medida cautelar aplicada impossibilitar direta ou indiretamente o exercício regular do mandato parlamentar. E aí, com a inclusão da palavra indiretamente, outras medidas que afetem o mandato, mesmo que parcialmente, também vão precisar passar pelo aval do Congresso. Não era bem isso que Carminha havia votado, mas assim ficou decidido. A Carminha achou que o Celso de Mello ia querer o aval do Congresso e ele não quis, então ela teve de dar um voto de desempate para o qual ela não estava preparada. E aí ela, que havia articulado com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, colocar em pauta o julgamento, acabou escolhendo, no meu modo de ver, o velho jeitinho brasileiro para colocar panos quentes na relação dos poderes judiciário e legislativo, e toda essa atrapalhada fez a alegria do Aécio. Então, em plena época de pressão da sociedade contra o foro privilegiado, o STF ampliou na prática, porque isso não está previsto lá na Constituição, a imunidade parlamentar, favorecendo a impunidade dos corruptos. Que vergonha, Carminha!